condição nunca vai experimentar o extraordinário de Deus, porque o extraordinário de Deus está na decisão de ser fiel, independente da crise, independente da fase, independente do que está acontecendo à minha volta. Eu sou fiel porque eu decidi ser fiel. Eu decidi honrar a Deus. Eu decidi entregar para Deus o meu melhor. Essa mulher está trazendo o sacrifício dela no altar, e Jesus está olhando dizendo: eu estou te percebendo. Ninguém te olha por causa da condição, mas eu não olho condição, eu olho a tua decisão, diz o Senhor nessa noite. A tua decisão atrai o meu olhar para dentro da tua casa, para os teus negócios, para aquilo que você tem planejado. A tua decisão vai fazer o melhor de Deus te alcançar. No Antigo Testamento nós vamos ver Moisés recebendo de Deus um direcionamento, e no meio do deserto Deus vai olhar para Moisés e vai dizer assim: fala para o povo cujo coração se mover, decisão. Fala para o povo trazer uma oferta para mim. E no capítulo 40, ele vai chegar para o povo e vai dizer assim: Deus mandou vocês trazerem do que vocês têm, não do que vocês carregam. Preste atenção nisso. Do que você tem, não do que você carrega. O que você carrega é condição. O que você tem faz você tomar decisão. O que você carrega é momentâneo, mas a tua decisão, ela vai além daquilo que você pode enxergar. A tua plantação vai além daquilo que você pode entender, vai além daquilo que você pode contemplar. Mas quando você faz por condição, você está fazendo pelo relacionamento que você tem raso. Mas quando você faz por decisão, você está no meio do deserto, mas você oferta. Você está no meio da prova, mas você continua fiel. Você está passando pelo coronavírus, mas você não deixa de ser fiel a Deus, por causa da tua decisão. Se você puder dizer, diga assim: eu não vou ser fiel pela minha condição. Diga assim: eu vou ser fiel porque eu decidi ser fiel. Aleluia. Ele está observando como. E o como é que vai chamar a atenção, não o quanto. Porque ele vai dizer: aqueles que ofertaram, ofertaram porque a condição era favorável. Mas essa mulher, eu percebi que no coração dela tinha uma decisão, porque está faltando lá e ela está trazendo para cá, está faltando lá e ela está sendo fiel aqui. De maneira nenhuma o olhar de Deus passou despercebido dessa viúva. Se Jesus no templo observou a sua decisão, a Bíblia não vai dizer, mas eu posso contemplar pelos olhos da fé, essa mulher foi alcançada com o extraordinário de Deus. Porque quem é fiel por condição, quando as coisas apertam, ele deixa de dizimar e entregar na casa do Senhor, que não é dele, mas é de Deus. Quando as coisas apertam, ele deixa de sacrificar, porque ele acha que vai faltar em casa. Mas quem faz por decisão, experimenta a multiplicação daquilo que é pouco. Experimenta Deus fazendo algo extraordinário a partir de pequenas coisas. A tua decisão vai gerar coisas extraordinárias sobre a tua vida. Se coloque de pé. Nós vamos ofertar a Deus. Nós vamos entregar o nosso melhor nesse momento. Eu quero dizer a você: escolha. Porque a tua decisão está na tua escolha. No meio do deserto, Deus manda Moisés dizer: quem mover o coração, oferta. Decisão. Só que a Bíblia vai dizer que eles andam 40 anos no deserto, e o sapato, em vez de gastar, a borracha aumenta.
As vestes, em vez de ficarem velhas, as vestes vão sendo renovadas dia a dia. Lá não precisou ter shopping, lá não precisou ir buscar em nenhum lugar. Deus dava todo dia por causa da sua decisão. Amém, meus irmãos? Pega a sua oferta junto comigo. Nós vamos ofertar a Deus. Após a oração, você que trouxe seu dízimo, vem à frente. Nós vamos orar por você. Você que precisar ofertar no cartão de débito ou de crédito, é só dar um sinal. Nosso obreiro vai até você e você pode ofertar com tranquilidade. Amém? Vamos orar a Deus, entregar o nosso melhor. Deus, graças te damos, Senhor, porque nas mãos dos teus filhos agora está, ó Deus, a semente da decisão. Não é aquela, Senhor meu Deus, que está, Senhor, sobrando no banco. Não é aquela, ó Deus, que nós estamos, assim como nós iríamos em algum restaurante, porque está sobrando. Nós queremos te entregar, Senhor meu Deus, essa oferta, porque nós decidimos ser fiel à tua presença, ser fiel à tua casa, ser fiel à tua obra, ser fiel ao teu nome. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, assim como o Senhor lá na frente do altar olhava como eles ofertavam, e o que chamou a tua atenção, Senhor, foi a oferta daquela viúva. Que os teus olhos possam estar, Senhor meu Deus, sobre a mão e a vida dos teus filhos, e que o melhor do Senhor chegue sobre essa casa, sobre essa empresa, sobre esse comércio, sobre essa conta bancária. Que o Senhor possa extraordinariamente fazer, Senhor meu Deus, multiplicar isso que o teu filho está colocando no teu altar nessa noite. Assim nós oramos, graças damos ao teu nome, em o nome de Jesus. Oferte com alegria, meu irmão. Tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Você pode cantar? Não se frustrarão. Vamos dizer. Não se frustrarão. Os planos de Deus ninguém impedirá. Diga, pode. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é sua e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos
pelas águas, eu estarei contigo, filho. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Sabe por quê? Escute isso. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou. Escute o Senhor falando para você nessa noite, ó. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se o teu barco parecer que vai naufragar, ele tá balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando a dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono do mar, eu sou dono do barco, sou dono da sua vida, sou dono dessa situação. Eu sou. Não se frustrará, não se frustrará os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar e a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão, Não se frustrarão. os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Para terminar, vamos cantar? Diga ninguém. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Você pode levantar suas mãos? Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aplauda Ele glorificando nessa noite. Jesus. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso,
foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolorizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que entrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestido de núpcias, e disse-lhe: amigo ou camarada, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu, ou ele calou-se. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E o verso 14, gostaria que todos nós lêssemos juntos, fazendo um favor, em uma só voz, vamos todos juntos, 1, 2, 3. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Pode tomar assento. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, motivo de alegria estarmos mais uma vez na casa de Deus, para juntos louvarmos e bendizermos o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Hoje estamos aqui em um grande número de fiéis, viemos ao culto de ensino, haja vista que temos sido aqui muito abençoados por Deus, todas as quartas-feiras, por intermédio do nosso pastor presidente, pastor Belchior Júnior, que tem ministrado sobre nós, a boca profética sobre nós, e o nosso pastor presidente, essa semana, está a serviço da nossa convenção. Por isso, ele não pôde estar aqui hoje, nem ele nem a nossa pastora, estão a serviço da convenção, mas nós seguimos orando pelo nosso pastor, pelo nosso líder, que é o meu mentor, a minha referência, alguém que eu me inspiro, que eu me espelho. Eu sempre sou grato a Deus, assim como toda a igreja americana é grato a Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Se ele estiver assistindo, eu gostaria que, em honra a Deus pela vida dele, você pudesse aplaudir Jesus bem forte. A Deus pela vida do nosso pastor, da nossa pastora. Você que está aí na sua casa também assistindo essa live, que você seja edificado e abençoado nessa noite. Louvar a Jesus pela vida dos nossos pastores, em especial também os copastores, que auxiliam aqui o nosso pastor presidente na igreja sede, bem como todos os dirigentes, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, que representam o nosso pastor nesse campo de trabalho. Esse texto bíblico da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. É chamada de parábola das bodas. Trata-se de um convite, e um convite basicamente irrecusável. Um convite irrecusável. E ela retrata muito bem a história da salvação, e retrata muito bem o que é graça, o que é o favor imerecido de Deus. Jesus está encaminhando-se para o final do seu ministério terreno. Ele está agora dedicando-se, irmão Hélio, mais a preparar os seus discípulos, a dialogar com eles, a conversar com eles, a dar a eles ensino e subsídio para que eles suportassem o peso de levar adiante o projeto do Evangelho. Nesse estágio do seu ministério, que comunga e caminha em conjunto com o Evangelho de João, a partir do capítulo 13 de João em diante, o ministério de Jesus, o seu enfoque é mais no ensino do que propriamente nas curas, nos milagres, nas libertações, nos grandes eventos, nas grandes pregações. O público de Jesus agora está reduzido. O público de Jesus agora é selecionado, há uma seleção natural. E Jesus, ele passa a dialogar com seus discípulos e combater principalmente os fariseus e saduceus, os escribas e os religiosos, que eram um câncer
dentro daquilo que nós podemos chamar do verdadeiro evangelho das boas novas, da graça. Havia uma classe de fariseus, escribas, saduceus, que eram um impeditivo para isso. Então, nesse estágio, Mateus ele traz consigo algumas parábolas, aonde Deus é conhecido como o pai de família, aonde Deus é conhecido como proprietário de uma vinha, e onde Deus é conhecido como um rei que resolve dar uma festa. Na primeira parábola do pai de família, Deus ele é comparado a um homem que tem 2 filhos, e ele pede para que esses filhos vão trabalhar em sua vinha. Um dos primeiros o primeiro diz para ele: não, eu irei, e no fim não foi. E um outro diz para o seu pai: eu não posso ir, mas depois, arrependendo-se, foi e fez a vontade do pai. É Deus nessa parábola, e esses 2 filhos representam aqueles que em um primeiro momento muitas vezes não quer, não tem vontade, não tem força, não tem ânimo, mas arrependendo-se vai e faz a vontade do pai. Deus é esse pai. Em outra parábola, Deus é o dono de uma vinha, que cerca a sua vinha, que constrói uma torre em sua vinha, que coloca guardas de vigia em sua vinha, que coloca um lagar dentro dessa vinha. Não obstante a isso, arrenda essa vinha para pessoas cuidarem, como uma espécie de aluguel, simplesmente querendo só o fruto. Mas na hora de requerer esse fruto, não encontrando fruto algum, vê os seus servos sendo mortos, depois o seu próprio filho é morto. Por fim, ele tira essa vinha da mão de quem não merecia e entrega essa vinha na mão de outras pessoas para que pudessem cuidar com excelência. Isso representa aquele texto bíblico onde Jesus diz que a pedra que foi rejeitada tornou-se pedra de esquina. Jesus está falando dele mesmo como a pedra, mas ele está também trazendo uma alusão da igreja, aonde a vinha é oferecida primeiro para Israel. Israel rejeitou, e depois ela é oferecida à igreja, somos todos nós, e nós aceitamos de bom grado, e agora Deus procura frutos em nós. É nesse mesmo sentido que Jesus ele começa a falar basicamente com os fariseus e saduceus, essa parábola das bodas. Veja bem, na primeira parábola, Deus é o pai que tem 2 filhos. Na segunda parábola, Deus é o agricultor, o dono da vinha, um empresário, um proprietário de terra, que manda os seus servos e depois ele manda o seu próprio filho, e este filho é morto. Nessa parábola da vinha, Deus é o agricultor, o filho é Jesus, que foi morto. Mas nessa terceira parábola, que é um conjunto e um complemento, o filho não está morto. O filho, que é Jesus, já está vivo, como um noivo preparando-se para casar com a sua noiva, que representa a igreja. Essa parábola das bodas, ela é uma parábola messiânica, que tipifica as bodas do Cordeiro que ocorrerá quando Cristo finalmente se encontrar com a sua noiva. Enquanto aqui haverá 7 anos de grande tribulação, lá nós cearemos com ele, estaremos na grande ceia, numa mesa muito ataviada. Porém, como nós estamos pensando sobre graça, salvação, eu não quero me ater aqui às bodas do Cordeiro simplesmente, mas eu quero tentar aplicar esse texto bíblico ao nosso dia a dia, e aplicar para que você entenda, não trazendo em termos messiânicos, até porque eu não domino o assunto, mas trazendo para o nosso dia a dia, de cristologia, falar sobre salvação, sobre graça, e para que a gente encontre nesse texto subsídios para a nossa caminhada cristã. Eu preciso falar a você que quando Jesus vem e diz que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, aqui é o próprio Deus convidando a um casamento,
convidando a uma festa. Versículo 3, se a sua Bíblia estiver aberta, ou se estiver aqui no telão, a Bíblia diz que este rei envia os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Estes servos que Deus envia, estes representam os profetas de todo o Antigo Testamento, que foram enviados à casa de Israel e que pregaram à casa de Israel, pregando conversão, pregando arrependimento, pregando mudança de vida. Mas Israel não quis. O povo de início, que foi chamado por Deus, Israel, não quis aceitar esse convite. Embora fosse um convite irrecusável, Israel se rejeitou totalmente o convite. Não quiseram ir. Não é que eles não puderam aceitar o convite. O texto é bem claro: Israel não quis. Por livre e espontânea vontade, eles não quiseram. Aí o texto continua, e no versículo 4, a Bíblia diz que Deus, ele troca de servos, ele manda outros servos. Em outras palavras, Deus, ele muda os profetas, ele manda outros profetas, outras pessoas, dizendo: venham à festa, o meu jantar está preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Deus, ele muda de profeta para tentar convencer o povo. E Deus, ele ainda ratifica a palavra. Agora não é só convidando para a festa, agora é dizendo o que existe na festa. A festa tem bois, a festa tem cevados, a festa tem um churrasco, tem um jantar abundante. A festa está linda, está decorada, tem música, tem dança. É só vir. Só que, embora Deus tivesse trocado a voz profética, embora Deus tivesse acentuado a proposta, mesmo sendo um convite irrecusável, ainda assim Israel não deu bola. Ainda assim Israel preferiu cada um ir para o seu campo, cada um ir para os seus próprios negócios, cada um ir para os seus próprios desígnios e propósitos, desprezando totalmente aquilo que não deveria ser desprezado, nos fazendo lembrar a história de Esaú, que desprezou a primogenitura, a trocando por um prato de lentilhas. E quando o texto bíblico fala de Esaú, lá no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus chama Esaú de fornicário, de fornicador. E por que Esaú é fornicador? Porque o texto bíblico diz que Esaú, ele resolveu trocar aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero. Resolveu trocar aquilo que não tinha preço, que tinha um valor inestimável, por algo natural da terra, algo comum. E é isso que Israel faz. Israel está recusando um convite irrecusável. Os bois já estão mortos, o jantar já está sendo servido, os servos já estão prontos para servir, a festa já está toda adornada, muito luxo, é luxuosa a festa, mas aquilo não atrai Israel. Não obstante a isso, no versículo de número 6, algumas dessas pessoas que, além de ir para o próprio campo, além de ir para o próprio negócio, a Bíblia diz que se apoderou de alguns dos servos que o rei enviou e os ultrajaram e mataram. Quando é que isso ocorre? Quando é que ultrajaram e mataram os profetas? Primeiro, quando mataram João Batista.
grande profeta nascido de mulher. Segundo, Jesus já tinha ressuscitado. O evangelho não começa a ser pregado para os gentios. Quem pensa que quando Jesus ressuscitou foi pregado aos gentios, está enganado. Jesus mais uma vez ele tenta pregar aos judeus, falar aos judeus. A igreja começa em Jerusalém. O pastor da igreja é um judeu. O propósito de Deus continuou sendo para os judeus. E eles ultrajaram e mataram os servos. Quando? Quando mataram Tiago ao fio da espada. Quando a Bíblia diz que mataram Estevão, lá no capítulo 7 de Atos. Aí Deus falou: não, Israel realmente não quer. Os judeus realmente não querem. Jerusalém realmente não quer, porque teve João Batista, mataram. Já teve Estevão, mataram. Já teve Tiago, mataram ao fio da espada. E só não mataram Pedro porque eu livrei. Eu vou mudar. Aí o texto diz, o versículo 7, capítulo 22, versículo 7: e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e enviando os seus exércitos, repita comigo, exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Entenda bem, na primeira vez Deus manda a lei e os profetas, os servos, a lei e os profetas. A lei através de Moisés, os profetas que foram enviados, desde os profetas menores aos maiores, até chegar no Novo Testamento, João Batista, Estevão, tantos outros. Só que agora ele não manda mais servos, ele manda exércitos. E exército aqui não fala de lei e não fala, exército aqui não fala mais de profeta. Exército fala de cumprimento de justiça. Cumprimento de justiça. Porque eles rejeitaram a graça, rejeitaram o sacrifício de Jesus, não valorizaram o que foi feito na cruz do Calvário. Aí o próprio Deus levantou um exército. E que exército é esse? No ano 70 depois de Cristo, ano 70 depois de Cristo, o rei Tito, imperador de Roma, invade Jerusalém, queima a cidade de Jerusalém a fogo e destrói tudo. E é o que a Bíblia diz aqui no verso de número 7: destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Jerusalém é totalmente destruída. Não que Jerusalém está fora agora do plano da graça, não é isso. É que a sentença para Jerusalém chegou. E aí Deus resolveu mudar, não o propósito da graça, nem o plano da salvação. Mas Deus ele chegou numa seguinte conclusão: a festa é boa. A festa que eu estou propondo, o convite que eu estou propondo é irrecusável. Mas é o público que eu estou convidando, que não é digno de estar na minha festa, porque me rejeitaram, não deram bola, não quiseram ouvir, mataram profetas, desprezaram o meu convite. Aí chega o versículo 8, e o texto bíblico diz assim: então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Versículo 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Deus resolve agir diferente. Israel se achava digno porque se consideravam os filhos de Abraão, mas rejeitaram o evangelho, rejeitaram a Cristo, rejeitaram a palavra. Então Deus chama os seus servos, que agora já representa o poder da palavra.
Esse ide aqui no texto já é o ide de Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esse ide aqui do versículo 9 é um ide para ir às saídas dos caminhos. Saída dos caminhos significa encruzilhada. Encruzilhada significa última saída ou rua sem saída. Sabe quem estava na encruzilhada? Sabe quem estava na rua sem saída? Sabe quem não era digno de entrar na festa, não era digno de ser convidado para as bodas, não era nascido filho de Abraão, não. Sabe quem não tinha merecimento nenhum de entrar numa festa, que estava totalmente sem teto, sem lar, sem moradia, que não tinha um alvo definido na vida, que não tinha um plano, um projeto de vida? Eu. Só que o ide do rei, o ide do dono da festa, veio ao meu encontro. Esse ide pregar o evangelho a toda criatura chegou até mim, chegou até você. E aí sabe o que aconteceu? Talvez você estava no meio da encruzilhada, talvez preso na bebida, preso no cigarro. Talvez você estava numa encruzilhada, preso nos seus próprios pecados, preso no seu próprio eu, preso nas suas próprias falhas. Talvez você estava numa encruzilhada, casamento conturbado, família destruída. Talvez você estava numa encruzilhada atrás das grades ou num leito de hospital. Talvez você estava numa encruzilhada no meio do caos, sem um teto, sem um lar, com a família totalmente desestruturada, sem força, sem ânimo. Outros por sua vez sem saúde, nem força para chegar aqui tinham. Mas não tem problema, o ide de Jesus vai aonde ninguém vai. O ide de Jesus vai aonde ninguém pode. Ninguém queria ir na encruzilhada, mas Deus levantou alguém. Ide às encruzilhadas, vai aonde não tem mais saída, vai aonde não tem mais jeito. E é esse o poder do evangelho de Jesus que eu estou pregando. O evangelho de Jesus vai aonde ninguém vai, chega aonde o médico não chega, chega aonde a polícia não chega, chega aonde a cadeia, onde o presídio não deu jeito, onde a clínica de recuperação não deu jeito, onde nenhum hospital deu jeito. O evangelho de Jesus traz vida, traz libertação, traz cura, traz restauração. O evangelho de Jesus transforma o sangue. O evangelho de Jesus entra na mente, entra no psicológico. Aquilo que uma clínica em um ano não faz, o ide de Jesus faz. Ide, vão às saídas dos caminhos. Quem era eu? Eu era um na saída do caminho. Quem era eu? Eu era um que o evangelho para mim era a última saída. Quem também era assim? Quem também reconhece que é a última saída? É por isso que Pedro, ele diz assim: para quem iremos nós? Porque para ele é a última saída. É isso, é o evangelho das encruzilhadas. A última saída é aquela pessoa que está totalmente desmoralizada. E mesmo você que talvez tenha nascido, criado na igreja, mas entenda algo: todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. Todos nós não tínhamos outra saída a não ser aceitar esse convite. E no versículo de número 10, a palavra de Deus diz assim: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram. Repita comigo: ajuntaram todos quantos encontraram. Foi mais ou menos assim: os servos saíram pelas estradas, saíram pelos caminhos e foram fazendo de catado. Vem você, vem você, vem você.
Ah, mas eu ainda fumo. Vem. Eu ainda bebo. Vem. Eu ainda vejo pornografia. Vem. Eu ainda tenho outra mulher. Tenho 2, 3. Vem. Ah, eu ainda minto. Vem. Eu tenho inveja. Vem. Eu tenho passagem na polícia. Vem. Ah, eu sou nascido e criado na igreja. Vem também. E a Bíblia diz que ele ajuntou. Repita comigo, ajuntou. Aqui tem um detalhe muito importante. Ajuntamento fala de congregar. Congregar fala de igreja. Aonde que você aprendeu que não precisa se ajuntar? Aonde que você aprendeu que não precisa estar na comunhão dos santos? Que não precisa congregar? Hebreus, no livro de Hebreus, a palavra de Deus diz assim: não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Aqui fala de ajuntamento. Aqui fala de reunião. Aqui fala de congregação dos santos. Aqui é uma reunião onde o livro de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Aqui fala de unidade, aqui fala de união, como o texto do ossos secos, onde a palavra de Deus diz que na hora que veio o ruído e começou o barulho e começou a se mover aqueles ossos no meio do vale, cada osso foi se juntando ao seu osso, cada osso foi se juntando a seu osso, até se tornarem um forte e poderoso exército. Mas preste atenção, antes de vir carne, antes de vir nervo, primeiro Deus levantou esqueleto. Sabe o que significa isso? Deus primeiro mexe na estrutura. Deus primeiro dá estrutura. É o ajuntamento da casa. É 1 mais 1. É o evangelho uns aos outros. Não é o meu pai, é o Pai nosso. Não é o meu pão, é o pão nosso. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é a minha terra, é a terra dele. Não é o meu céu, é o céu dele. Não é perdoa as minhas dívidas, é perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos, é ajuntamento. É o evangelho da graça dizendo: eu vou ajuntar, eu vou ajuntar, eu vou somatizar. Quem faz parte desse ajuntamento? Agora tem um porém, irmão Pedro, diácono Pedro. A Bíblia diz no versículo de número 10 que foi ajuntando. Só que o texto diz assim: tanto maus como bons. E aqui que está o mistério da graça. Por que igreja, não existe igreja perfeita? Porque quem compõe a igreja não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Aqui é um ajuntamento de mal e bom. Aqui é um ajuntamento de mal e bom. Foi entrando todo mundo para dentro da festa. Não importa se era mal ou se era bom. Sabe o que significa isso? Deus é o Deus daquele que casou virgem. Deus é o Deus daquele que não casou virgem. Deus é o Deus daquele que ficou casado com a mesma mulher 70 anos. Mas Deus também é aquele que divorciou 3, 4, 5 vezes. Deus é aquele que pega aquele que nunca colocou um gole de álcool na boca, que nunca experimentou um cigarro. Mas Deus também é aquele que pega aquele que passou pelo presídio, passou na boca de fumo, foi do mundo do tráfico, foi do mundo da prostituição. Deus é aquele da mulher que casou pura, imaculada. Mas Deus também é Deus daquela mulher que viveu a vida se prostituindo. Sabe por quê? Porque na genealogia de Jesus, ali tem Raabe, que era prostituta. Ali tem Davi, que foi assassino. Irmão, ali tem várias e várias situações para mostrar que nem a família de Jesus é perfeita. Quem dirá a igreja? Não será uma família em conjunta perfeita. Haverá pessoas imperfeitas, haverá maus e bons. Mas aonde que está o mistério da graça? O mistério da graça está exatamente aqui. Na hora de entrar, entra como quer, mas para permanecer, permanece quem coloca a veste que o Pai dá. Na hora
de entrar, ele entra bebendo, ele entra fumando, ele entra usando ele entra cheio de problema. Mas conforme ele vai se relacionando no meio do ambiente, o ambiente vai transformando, a mesa vai mudando, conforme ele vai ouvindo a palavra, conforme ele vai ouvindo louvores, conforme ele vai orando, no ajuntamento, um vai orando pelo outro e Deus vai dando graça, um vai orando pelo outro e Deus vai libertando. De repente quem tinha pecado escondido vai largando, de repente quem estava mentindo para de mentir, de repente quem estava fazendo algo que não agradava a Deus já larga a mão daquilo, porque esse é o mistério da graça. Aqui ninguém é perfeito, mas todos adoram a um Deus que é perfeito. Aqui ninguém é mais santo do que ninguém, mas todos adoram a Deus que é santo. Aqui ninguém é melhor que ninguém, mas no meio da coletividade, veja bem, quando Deus se revela a Moisés, Deus diz assim: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, que foi o pai da fé. Eu sou o Deus de Isaac, que seguiu os mesmos passos, e foi a risada de Abraão, foi o sorriso, foi o gerador de duas nações. Mas eu também sou Deus de Jacó. Veja bem, quando Deus diz para Moisés: eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele já poderia ter mudado e dito: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque Jacó já tinha sido transformado em Israel. Mas por que Deus faz questão de dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? É para dar um tapa na cara do diabo e dizer: eu sou o Deus daquele que enganava e deixa de enganar. Eu sou o Deus daquele que mentia e deixou de mentir. Em outras palavras, eu sou Deus que transforma o homem quando ele deseja ser transformado. Eu sou Deus que eu levanto o homem quando ele decide: eu me levantarei. Eu sou Deus que restaura o homem quando ele diz: eu não quero mais ficar caído, não quero mais ficar prostrado. Eu vim pregar hoje para você que o evangelho da graça está aqui. Tanto os maus quanto os bons estão reunidos, mas aqui só tem um que brilha, aqui só tem um que reina, aqui só tem um que tem poder de libertar, de transformar. É por isso que Paulo disse: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é em todos e sobre todos. E é isso que é o mistério da graça. De repente, aquele que mentia deixa de mentir, aquele que enganava deixa de enganar. O Jacó vira Israel. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu poderia ser Deus de Israel, mas eu falo Deus de Jacó, porque eu faço questão de dizer: eu sou Deus que transforma. Agora veja bem, Deus transforma quem deseja ser transformado. Vira para quem está do lado e diz assim: Deus transforma quem decide ser transformado. Olha só como funciona a graça. Quando Isaac está velho, Isaac já está praticamente cego. Digamos que ele já tinha catarata bem avançada. A visão dele estava cansada. A Bíblia diz que chegou o dia que Isaac foi abençoar os seus filhos. O que Jacó fez juntamente com a sua mãe? Uma estratégia. Eu vou vestir pelos, porque meu irmão Esaú é peludo. Eu vou me vestir de pelos de animais. Vou colocar a roupa, o perfume, a capa. Vou fazer o jeito, vou imitar a voz, imitar tudo de Esaú. Isaac chega para Jacó e Isaac pergunta:
Qual o teu nome? Olha a pergunta que Isaac fez para Jacó. Qual o teu nome? O que Jacó respondeu? Meu nome é Esaú. Aí a história narra que Isaac abençoou Jacó como se fosse Esaú. Coitado do pai, foi enganado, foi ludibriado, entregou a bênção na mão de Jacó. Só que passa os anos, aí Jacó foi só quebrando a cara. Foi roubado, foi enganado, foi ludibriado. Ao invés de trabalhar 7, trabalhou 14. Teve o pagamento alterado 10 vezes. Uma briga terrível. Só que lá quase no final da vida, quase no final da história, um dia Deus tem um encontro com Jacó. É interessante que Jacó passou a vida inteira dele lutando. Ele lutou com Esaú. A Bíblia diz que ele lutou no ventre de sua mãe com Esaú, a ponto de sair agarrado em seu calcanhar. Ele lutou com Labão para poder se casar com a mulher que ele amava. E um dia ele lutou com Deus. Só que no encontro definitivo, no último encontro entre Deus e Jacó, Deus fez a mesma pergunta que Isaac fez. Isaac, o pai de Jacó, tinha perguntado para ele um dia: qual que é teu nome? E Jacó respondeu: meu nome é Esaú. Jacó não admitiu quem ele era. Jacó não admitiu a sua verdadeira personalidade, o seu verdadeiro caráter, seu verdadeiro nome, seu verdadeiro eu. Deus falou: não tem problema, um dia eu vou ter um encontro com você. Quando Deus marcou o encontro com Jacó, Deus pergunta a mesma coisa que Isaac perguntou: qual que é teu nome? É a mesma pergunta, idêntica pergunta que Isaac fez, Deus também fez. Mas aonde está o evangelho da graça? O evangelho da graça está para transformar quem aceita e quer ser transformado. Jacó pensou consigo: eu cansei de fingir ser quem eu não sou. Eu cansei de mentir para mim mesmo. Para o meu pai eu falei que eu era Esaú, mas para o Deus do meu pai eu quero dizer: meu nome é Jacó. Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Pelo contrário, eu vou confessar quem eu sou. Eu vou confessar qual é meu nome. Eu vou confessar qual é meu pecado. Eu vou confessar qual é o meu erro. Eu vou confessar qual é a minha falha. Eu vou confessar onde foi que eu caí. Deus, meu nome é Jacó. Aí Deus olhou e falou: não, calma, filho. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas por causa da tua sinceridade eu vou te transformar em Israel. Sabe o que Deus quer? Deus quer um coração contrito, coração quebrantado, coração moído, para dizer: Deus, eu errei aqui, eu falhei aqui, meu pecado é esse, meu erro é esse, eu sou Jacó, eu sou Jacó. Mas para cada um que disser eu sou Jacó, Deus tem um novo nome, Deus tem transformação, Deus tem restauração, Deus tem mudança, Deus pode levantar, Deus pode restaurar. Eu sou um Jacó que preciso ser transformado todo dia. Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Quem é o quarto? A Bíblia diz que ele ajuntou todos, igreja, ajuntamento, coletividade. Não existe essa coisa de individualidade. Evangelho é cristianismo, coletividade, ajuntamento. E no versículo 11, a Bíblia diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados. Primeira palavra profética eu quero ministrar sobre a sua vida: o rei está te vendo. Eu vou dizer de novo: o rei está te vendo.
O rei está te contemplando. O rei vê e contempla a todos que estão congregando. O rei contempla qual é a dificuldade de todos, qual é o sofrimento de todos, qual é a angústia de todos, qual é a necessidade, qual é a porta que está fechada. O rei vê as orações da madrugada, as consagrações, os jejuns. O rei vê as tuas lágrimas. O rei contempla o teu dízimo, a tua oferta, teu jeito de adorar, teu jeito de servir. Sabe o que me alegra? É que num ajuntamento como esse, os olhos de Deus estão acima de nós, contemplando, olhando, velando. Ele vela pela sua igreja. Ele olha para a sua noiva, e o olhar de Deus está passeando nessa quarta-feira. O olhar de Deus está invadindo essa live aí no Facebook. O olhar de Deus está passeando nessa casa e dizendo: se você tem alguma necessidade, pede. Se você tem algum problema, coloca no meu altar. Se você tem alguma guerra, alguma luta, acalma o teu coração. Eu estou vendo e sondando a tua alma. Os olhos de Deus nos vê. Agora veja bem, repita comigo assim: congregar, coletivo. Agora diga com fé: mas a visão de Deus contempla a cada um individualmente. Ele coloca todos na reunião, todos na festa. Mas olha o versículo 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali o quê? Viu ali o quê? É coletivo, mas o olhar de Deus vai batendo em cada um. Não adianta você se esconder atrás da multidão. Papai está te vendo. Não adianta você tentar se disfarçar no meio da multidão. Papai está te vendo. E Ele vê a cada um. Não adianta disfarçar. Ele sonda o coração de cada um. Ele enxerga onde está o pensamento de cada um. Ele vê o olhar de cada um. Aí sabe o que aconteceu? Ele viu um que não estava com a veste nupcial. Ele viu um que não estava com a roupa de festa. E aí ele chegou no versículo 12 e falou: ô amigo, como que você entra aqui não tendo vestido nupcial? E ele se calou. Veja bem, aquele homem estava na última saída. Aquele homem estava na encruzilhada. Alguém o convidou, o colocou para dentro da festa. Agora, antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu voltar num ponto que eu estava esquecendo, que é muito importante. A Bíblia diz que foi enchendo tanta festa, que a festa ficou cheia de convidados. Agora o detalhe aqui é interessante. O detalhe é muito importante. Porque Deus está dizendo: na festa tem bois, na festa tem cevados, na festa tem música, na festa tem dança, nessa reunião tem de tudo. Mas sabe o que alegra o coração de Deus? Não são os bois. Sabe o que alegra o coração de Deus? Não é a dança, não é a música, não são os instrumentos musicais. Sabe o que alegra o coração de Deus na festa? Não é a decoração da festa, não é o piso que tem no salão de festa, nem o forro que tem no salão de festa. Sabe o que alegra o coração do pai, do rei, quando entra na festa e vê a festa cheia de convidados? Quando fala cheia de convidados, está falando de gente, está falando de pessoas. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante: Deus valoriza mais pessoas do que coisas.
vou repetir de novo: Deus valoriza mais pessoas do que coisas. Na festa pode ter boi, na festa pode ter cevado, na festa pode ter o melhor jantar, pode ter o melhor servo, pode ter a melhor cadeira, pode ter o melhor piso, pode ter o melhor som, a maior estrutura, mas se não tiver cheia de pessoas, não é festa. Sabe o que eu aprendo nessa palavra? Alabacantorabarrava-séria. O maior patrimônio do céu, isso aqui é para quem crê e vai dar o melhor glória, não é as ruas de ouro e nem são as ruas de cristal. O maior patrimônio do céu são as almas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Eu vou dizer até você acreditar: a igreja de Cristo, pessoas, almas, gente, seres humanos são mais valiosas, e é isso que traz a beleza para o céu. A beleza do céu não está no piso de ouro, a beleza do céu não está na rua de cristal, a beleza do céu está na igreja dizendo: santo, 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 santo. Toda a terra está cheia da glória. Ei, Kadosh, Kadosh, Yeshua Hamashia. A beleza do céu está nas almas, aonde uma voz será gritada: quem são estes vestidos de branco? São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a beleza do céu. Vira para quem está do lado e diz assim: a beleza do céu. Eu vou trazer para o nosso dia a dia. Fala com fé: a beleza da igreja não é piso, não é forro, não é cadeira. Vira para 3 pessoas e diz: é você. O maior patrimônio são as almas. Jesus não morreu por estátua de ouro, Jesus não morreu por estátua de prata, Jesus não derramou sangue por cadeira de mármore, por piso disso, daquilo, não, Ele não morreu por porcelanato, Ele não morreu por coluna, Ele morreu por gente, por alma. Ele morreu por alma, Ele morreu por ser humano. Ele te ama. Valoriza a graça. Meu Deus, o horário já deu, vou parar por aqui. A gente tem que ser obediente à voz do Espírito Santo. Eu não quero me alongar mais. O Espírito Santo mandou parar, vou parar. Mas eu vou parar dizendo: a maior beleza da igreja é você. E a maior beleza do céu é você. Deixa eu só encerrar com um texto que Deus colocou no meu coração agora. Isaías capítulo 53. Versículo de número 10. Olha o que diz a palavra: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, ou seja, quem veio depois dele, que somos nós, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E aí, versículo 11: o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito. Sabe quem é o trabalho da mão de Deus? Sabe qual é o trabalho da mão de Deus? Sou eu e você, é a igreja de Cristo, é aqueles que estavam na encruzilhada, aqueles que estavam nas saídas do caminho, que disseram: eu aceito entrar na festa, eu aceito a roupa da festa, que é a justificação, que é a santificação, que é matar o meu eu, a minha carne, a minha vontade. Eu aceito tudo que tiver na festa, porque eu quero a presença do rei, eu quero estar na mesa do rei. E aí, na hora que ele entrar nas bodas do Cordeiro, o trabalho da sua mão ele verá e ficará satisfeito.
A satisfação de Deus é você. Eu estou a pregar para alguém, a satisfação de Deus é você. Sabe o que satisfaz Deus? É poder olhar para o diabo e falar: olha, ó meu servo chorando na minha presença. Sabe qual é o prazer de Deus? É olhar para o diabo e falar: olha lá, ó, ele errou, ele falhou, mas olha ele no culto pedindo perdão. Sabe qual é o prazer de Deus? A porta está fechada para ele, Satanás, mas mesmo com porta fechada, olha ele no culto de doutrina, levantando a mão e dando glória. Sabe qual é o prazer de Deus? Olha aí, diabo, chegou a pé na igreja que está sem carro, mas mesmo a pé ele veio dando glória, veio dando aleluia, vai voltar para casa feliz. Olha aí, diabo, a luz dele está cortada, a água está cortada, mas a adoração não cortou não, o glória a Deus da boca não cortou não. Olha aí, diabo, olha aí, Satanás, está enfermo, está no leito de hospital, mas ainda está crendo que eu sou vida, ainda está crendo que eu sou a ressurreição. Olha aí, diabo, enterrou mais um parente, mas ainda assim está dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Olha aí, diabo, contempla a minha igreja aí agora. Cadê a igreja que é a satisfação de Deus? Cadê o glória da igreja que é a satisfação de Deus? Cadê o aleluia da igreja que é a satisfação de Deus? Cadê a rajada de língua estranha que é a alegria de Deus? O Espírito de Deus te toma hoje, o Espírito de Deus te levanta hoje, o Espírito de Deus te anima hoje para dizer: não para, não desista, caminha, anda na minha presença, veste a roupa que eu te dou, não desista da chamada, da promessa. Quem pode adorar a Ele por um minuto? Quem pode glorificar a Ele por um minuto? Espírito de Deus, eu preguei a Tua palavra. Espírito de Deus, eu preguei a Tua palavra. Aqui estão os Teus filhos, Pai, diante da presença do Senhor. A satisfação da Tua alma somos nós, a alegria da Tua alma, o prazer da Tua alma é a igreja reunida, é o povo congregando, Te louvando, Te adorando. Nós estamos aqui nessa noite, de corpo e alma, para dizer: nós aceitamos o Teu convite que é irrecusável. Nós entramos por essas portas e recebemos a roupa que o Senhor tem para nos dar. E o Senhor está agora olhando para cada um de nós, contemplando cada um de nós, Pai. Contempla a nossa alma nessa noite, contempla o nosso coração nessa noite. Renova, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, e nos faz entender que a satisfação da Tua alma é a igreja. Faz a tua oração agora. Diga algo para o teu Deus. Diga muito obrigado porque Ele te buscou nas encruzilhadas. Diga muito obrigado porque Ele te buscou nas saídas dos caminhos. Lembra agora de onde Ele te tirou. Lembra agora do mundo onde te arrancou. Com mão forte. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. E o que você fez? O que você fez ou deixou de fazer não mudou e Deus escolheu você. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você
você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Vire para quem está do lado e canta para ele e para ela. Você é um espelho, Aponta para ele e para ela, que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, levante as suas mãos. Recebe essa palavra cantada. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O teu valor é alto. Fostes comprados por um bom preço. O preço foi pago. É só vestir a roupa, entrar para a festa. Um dia a trombeta tocará. Nós nos apresentaremos nessas bodas. Nós casaremos com o noivo desejado da nossa alma. Vestes brancas. Receberemos em nossa mão, numa pedra branca, o nosso novo nome. Nosso galardão é a nossa coroa. Não desanime, não desista, se agarre na graça. E se tinha alguém aqui precisando vestir a roupa, veste urgente. O noivo vem aí. E o rei da festa está com os olhos em cima da igreja. Quem tem glória para Jesus? Quem pode aplaudir a Ele bem forte? Deus te abençoe, Deus te guarde. Excelente noite de descanso para você. Sexta-feira está tendo trabalho com jovens, né? Aqui na igreja, a partir das 20 horas. 8h30 da noite, trabalho com jovens aqui, é um Move, né? Um nome diferente, rapaz. Um nome diferente, é um Move aqui na sexta-feira, às 20 horas. No sábado, haverá aqui um grande culto com os adolescentes, né? Com a geração Teen. A partir de que horas? 19h30, né? O pastor Regis, líder dos adolescentes do campo, convida todos vocês, juntamente toda a liderança do campo de adolescentes, a participarem desse culto, não só com os adolescentes, mas com toda a igreja, jovens, irmãos, irmãs, os pais principalmente. É muito importante, a igreja está aqui repleta, cheia. Quem estará pregando a palavra sábado será a nossa pastora Rafaela. Então vem no sábado, com certeza a tampa da chaleira vai voar, né? Vai ficar pequeno aqui. A pastora Rafaela estará ministrando a palavra e com certeza vai ser uma bênção no sábado. Domingo pela manhã
está havendo um culto muito especial aqui na nossa igreja sede, a partir das 10 horas da manhã. Você que está aqui no culto presencial, como também você que está assistindo através dessa live, não perca o culto domingo de manhã, 10 da manhã. Uma poderosa palavra de Deus tem sido ministrada nesse altar. E à noite, às 18 horas, em 2 períodos, porção dupla, às 18 horas, o outro culto da família. Quem puder vir tanto de manhã como à noite, irmão, você não perde nada. Pelo contrário, só acrescenta para a sua vida. De manhã é uma palavra, à noite é outra palavra. O nosso pastor presidente é impressionante, o dom que Deus deu para ele. Dificilmente ele repete uma mensagem. E é o que ele está pregando nesse altar há 8 anos. E eu acompanho ele há uns 12, 13 anos já junto com ele. Eu nunca vi ele repetir. É muito difícil repetir mensagem. É um homem de Deus, tem muita Bíblia, muita mensagem. Graças a Deus, esse altar tem alimento. Então no domingo às 18 horas, convide mais um. Você que é da igreja sede, chame mais um. Você que é do campo, que é de alguma congregação, ajude o seu dirigente. Leve um visitante lá, leve um parente, leve um amigo. Com certeza domingo em todas as congregações aqui na sede haverá salvação de almas, cura, batismo e libertação. A reunião de obreiros, um aviso aí para quem não viu ainda nas mídias sociais ou para quem não recebeu nos grupos de WhatsApp. Reunião de obreiros que era para ser sexta-feira agora foi cancelada, tá bom? Então a reunião de obreiros será na outra sexta, dia 23 desse mês. Então grave aí para você não esquecer, reunião de obreiros dia 23 desse mês de julho. Não havendo mais nada, só nos resta dizer graças a Deus, convidando você, por favor, a se colocar em pés. Vamos estar orando a Deus. Orando a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastora Rafaela, pelo João, pela Helena. Quero convidar aqui para fazer essa oração o pastor Jonas, e nos despedindo com a bênção apostólica, o pastor José Paulo. Graças a Deus, só os abençoados, erga sua mão para o céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Papai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por tudo que vimos, tudo que sentimos nessa noite maravilhosa, Pai. Continua abençoando a Tua igreja, a Tua casa, Pai, cada coração nessa noite. Dê uma noite abençoada, Senhor Deus, um resto de semana abençoado para cada um nessa noite, Pai. Que nós possamos contemplar bênçãos dos céus, ainda a noite de hoje, ainda essa semana, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as infinitas consolações do Espírito Santo, seja com a amada igreja, não só hoje, mas que permaneça para todos sempre. Todos digam, saia abençoado em nome de Jesus.